Boa noite, Lucas. Tudo bem? Você me ouve? Libera o som libera o som do PC aí e também a gravação. Gravação não, microfone. Ah, sim. Eu já tive aqui. Ah, tirou? Então tá. Por enquanto só tem você, Lucas. Vamos ver se chega mais alguém. Vou dar mais uns 5 minutinhos, daí a gente começa. Beleza, daqui a pouco eu volto, então. Tudo bem. Dá uns 5 minutos. 5 minutinhos, tá bom? Beleza. Joébio. Ô, professor, Joébio, tudo bem? tudo, boa noite para a senhora. Tudo bem, graças a Deus. Olha só, estou esperando mais uns 2 minutinhos, que só tem você e o Lucas na aula por enquanto, tá bom? Mas eu já vou começar, daqui a uns 2 minutinhos já estou começando, tá? Já começo a explicação para vocês de como vai funcionar e já dou início à aula, tudo bem? Tudo bem, professor, estou aguardando. Então tá bom, obrigada. Obrigado.
olha só, vamos começar então. O seguinte, essa aula funciona da seguinte maneira. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês e vou explicando o conteúdo. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando, conforme forem tendo oportunidade, vocês vão perguntando, que vocês sabem que eu disparo a explicar e vou embora, né? E, segundo consta, essa aula está sendo gravada. Só que, na semana passada, eu fiz 2 aulas assim, não foi gravada, não foi para o AVA, tá? Mas o conteúdo, eu posso tirar foto e mandar no grupo para vocês, dessa matéria. O que vai aparecer na minha tela, você não precisa ficar copiando, só presta atenção. Que depois eu tiro foto e coloco para vocês no grupo, conforme eu falei, tá? Uma outra coisa é o seguinte, eu vou passar o conteúdo para vocês e depois eu aplicar alguns exercícios. Esses exercícios vão fazer com calma, tá? Vão me entregar logo na frente. Por quê? Porque vocês podem ter um monte de dúvida no exercício e vão precisar de explicação, tá? A próxima aula ainda não vai ser correção desses exercícios, porque eu preciso terminar a matéria, tá? Mas assim que der, que vocês já tiverem feito o exercício e tudo, vocês me enviem e daí nós vamos tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos lá começar? Gente, hoje a aula é do dia 30/3, nós vamos falar sobre campo elétrico, só que não aquele campo elétrico que eu dei nas últimas aulas para vocês, tá? Agora já entra campo elétrico de 3 cargas com ângulo, mais ou menos como aquele um de triângulo que eu dei para vocês, e dei no quadrado também, parece que eu dei uma para vocês, e em dipolo elétrico, e também numa esfera elétrica, tá? Eu falando assim parece muito difícil, mas não é tão difícil assim. Claro que o grau de dificuldade é maior do que das últimas aulas, tá? Não é só aplicação de fórmula, e tem exercício que cai em integral, principalmente esse de esfera carregada, tá? Se vocês não lembrarem de integral, eu vou bem devagarinho para vocês entenderem, porque pode ser que vocês não estejam mais lembrados, né? Mas não tem problema, eu vou fazer vocês lembrarem, sem problema nenhum, tá? Então, conforme eu falei, essa é a aula que eu vou seguir ainda no livro do Halliday, volume 3, 9ª edição, tá? Isso está na página 25. Então, eu estou seguindo esse livro com vocês, tá? Então, vamos lá, para a tela agora. Tá dando para ver aí, Joébio? Seu microfone está desativado. A tela não, professor. A tela não? Não, eu estou enxergando a senhora só. Por enquanto, a tela do computador não... Só eu, a tela do computador não? Não. Ué, que esquisito. Espera aí, deixa eu voltar lá, então. Era para aparecer normal, a tela? tá funcionando a câmera. Tá aparecendo a tela aqui normal, da senhora. A minha tela está aparecendo. Sim. Ué, o que o Joébio fez, então? O seu Tá rosto está aparecendo? aparecendo. Só o meu rosto? A tela do computador, não. Só, Não. só meu rosto. Só o rosto. Tá, deixa eu ver aqui o que está Só o acontecendo. Vou voltar lá, tá? 1 minuto. É que é tudo muito novo, gente, então, né, vocês sabem o que acontece. Deixa eu ver aqui. Ué. Eu tinha colocado para compartilhar a tela. Agora foi, não foi?
Ainda não, professora. Subiu o rosto da senhora, só tá 2 L's. Espera aí. Agora foi, agora deu. Deu? Então vamos Sim, lá. agora sim. Desculpa, gente, é tudo muito novo. Essa ferramenta eu ainda não trabalho muito com ela. É a terceira vez que eu estou trabalhando. Agora foi. Foi? Vocês estão vendo aí a aula do dia 30 do 3? Sim, perfeito. Perfeito? Precisa aumentar um pouquinho para vocês? Melhor, né? Tá bom aqui? Não precisa, a gente dá zoom aqui. Tá, mas eu vou deixar assim. Não precisa? Então tá. Deixa eu diminuir a minha, que daí a minha eu consigo ver direito e fica melhor para mim. Beleza. Pronto. Tá bom para vocês? Então, vamos lá, começando. Então, essa aula do dia 30 do 3, né? Fundamentos de Física, volume 3, é o livro que eu estou usando. Halliday e Resnick, 9ª edição. Tem que prestar atenção na edição, tá? Porque de edição para edição muda a página. Então, marquei aqui para vocês. Campo elétrico, página 25. Então, ó, campo elétrico total produzido por 3 cargas ou partículas carregadas. Eu tenho um exemplo, onde a figura mostra 3 partículas de cargas. Q1, 2Q, Q2, menos 2Q e Q3, menos 4Q. Todas situadas a uma distância D da origem. Então, ó, todas elas estão à mesma distância desse ponto aqui, ó, que é a origem, tá? Determine o campo elétrico E produzido na origem pelas 3 partículas. Ok. Essa carga aqui, ó, é a minha Q1. Ela é positiva. Lembra que eu expliquei para vocês? Quando é positiva, vai dar afastamento. Lembram? E1 está aqui. Sim. Agora, Q2 é negativa, então vai dar aproximação. Então, vai aproximar da carga Q2. Ok. E o E3 da carga Q3 vai aproximar da carga 3. Ótimo. Eu venho e calculo a resultante aqui, ó. Percebam que a minha resultante dá exatamente em cima do eixo X. E esse ângulo de 30 graus, o próprio exercício já deu. Só o que está a lápis aqui, ó, foi o que eu coloquei. O que está a caneta foi dado no próprio exercício, tá? Aí, o que eu fiz? Usei a fórmula do E, conforme a gente já usava na sala, tá? E igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado, tá? O E1 vai ser K vezes 2 vezes o Q, que é a carga de 1, ó, 2 vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado é D, tá? Ele chamou essa distância D, D ao quadrado. Fiz a mesma coisa para o E2. E2 é igual a K vezes 2Q, também, dividido pela distância ao quadrado. Percebam que aqui eu não uso sinal. Por quê? Porque o Q é em módulo. Lembram da aula passada? Que só usa o sinal para você ver o sentido e a direção do vetor campo elétrico, tá? Então, se ele é positivo, se a carga é positiva, dá afastamento, se é negativo, vai dar aproximação. E ponto. Ok? O E3, K vezes o Q dele, que é 4Q, dividido pela distância ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas cargas, E1 e E2, que estão juntas, na mesma direção, no mesmo sentido, vai somar, ó, E1 mais E2. Então, estou achando uma resultante dessas duas. Então, vai ficar E1 mais E2, vai ficar 2 vezes K, Q, dividido pela distância ao quadrado do E1, mais 2 vezes K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado, que é do E2. Somando as duas, dá 4K, Q, distância ao quadrado. Então, isso daqui é o E1 mais o E2. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O K, eu já falei em uma aula para vocês, que é constante eletrostática, né? E que isso aqui eu não me lembro de ter falado. Eu me lembro que eu falei, K é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Mas é que está arredondado, tá? Esse 8,99 está aproximado para 9. Então, o K é a mesma coisa do que 1 sobre 4π Euler, tá? Então, isso daqui, ó, isso daqui é o valor do K,
Então, às vezes ele coloca isso, às vezes ele coloca 9, mas é a mesma coisa, ok? Aí, o que ficou? E é igual 2 vezes EX. Por que ficou 2 vezes o EX? Porque o E3 é igualzinho, ó, o E3, ó, E3 é igualzinho E1 mais E2, concorda comigo? Ó, mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, 2 vezes EX. Quem é EX? EX é E vezes cosseno de 30 graus, tá? Então, esses 2 quer dizer o quê? Que são 2 vezes. Os 2 são iguais, tá? Tanto E1 mais E2 como E3. Então, se são iguais, fica 2 vezes EX. A fórmula do EX é E vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, ficou 2 vezes. Quem é o E? K, 4Q, dividido pela distância ao quadrado, vezes o cosseno de 30 graus, que é 0,866. Só multipliquei aqui, ó, 2 vezes 4 vezes 0,866, deu 6,93. K, Q, distância ao quadrado. Por que eu não substituí o K? Porque eu não tenho o valor do Q nem do D, então para que eu vou ficar carregando aquele monte de número? Não precisa, você pode deixar só anotado, que ali tem um K, e esse K é quanto? 9 vezes 10 a nona. Deu para entender esse, gente? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. O segundo, campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Então, gente, o dipolo elétrico é o seguinte, para eu calcular o vetor campo elétrico nesse dipolo, o que eu tenho que fazer? E igual, é outra fórmula já, 1 sobre 2π E dipolo sobre Z ao cubo, onde esse P é o momento dipolar elétrico, que é a mesma coisa do que a carga vezes a distância. Então, esse exemplo 27, exemplo da página 27, ele está falando assim, ó, os sprites são enormes clarões que às vezes são vistos no céu acima de grandes temperaturas, né, acima de grandes tempestades. Foram observados durante décadas por pilotos em voos noturnos, mas eram tão fracos e fugazes que a maioria dos pilotos imaginava que não passavam de ilusões. Então, os pilotos, eles viam esses clarões e eles achavam que, é ilusão de óptica. Só que, na verdade, não é. Eram sprites, tá? O que é isso? São as cargas. Essas cargas, elas estão tão altas, e a densidade é muito baixa. Quanto menor a densidade, mais um tipo de clarão sai, entenderam? Tanto é que as cargas que estão abaixo da nuvem, você não vê clarão nenhum, não parece nada, só o que está acima da nuvem, porque a densidade abaixo da nuvem é muito alta, porque tem muito ar ali, né? Daí, está dizendo assim, que na década de 90, porém, os sprites foram registrados por câmeras de vídeo. Ainda não são muito bem compreendidos, mas acredita-se que sejam produzidos quando ocorre um relâmpago especialmente intenso entre a Terra e uma nuvem de tempestade, particularmente se o relâmpago transfere uma grande quantidade de carga negativa, menos que da carga para a base da nuvem. Logo depois da transferência, a Terra possui uma distribuição complexa de cargas positivas. Entretanto, podemos usar um modelo simplificado do campo elétrico produzido pelas cargas da nuvem e da Terra, supondo que existe um dipolo vertical formado por uma carga menos Q. Então, gente, eu tenho uma carga aqui, ó, menos Q. Aqui está representando a Terra. E abaixo da Terra tem a carga positiva, mais Q. Essa altura aqui, ó, é a mesma coisa dessa daqui, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, se Q é igual a 200 coulomb, então uma carga 200 coulomb, a uma distância, e H 6 quilômetros, H 6 quilômetros, passei para o sistema internacional, 6.000 metros, ou seja, 6 vezes 10 ao cubo, ele pede o seguinte, qual é o módulo do campo elétrico do dipolo a uma altitude Z1 de 30 quilômetros. Então, ele quer Z1, 30 quilômetros. Então, esse Z aqui, ó, vai ser 30 quilômetros, tá? E a uma altitude de 60 quilômetros, ou seja, um pouco acima da estratosfera. Então, o que eu fiz?
Como aqui se trata de dipolo elétrico, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, E igual a 1 sobre 2πe, Q, vezes 2 vezes o H. Por quê? O P, ó, é Q vezes a distância. Então, no lugar do P, eu coloquei 2 vezes D. Só que o meu D é 2 vezes H, ó. H mais H. Porque quem gerou foi essa daqui, certo? Então, ficou 2 vezes H, dividido por Z ao cubo. O Z, conforme eu falei para vocês, o primeiro é 30 quilômetros, ou seja, 30 mil metros. Então, 30 vezes 10 ao cubo, elevado ao cubo. O Q é 200, e a altura aqui, 6 vezes 10 a menos, não, 6 vezes 10 ao cubo. Tá aqui, ó. E aí, só multipliquei 200 vezes 2, vezes 6 vezes 10 ao cubo, e esse aqui elevado ao cubo. O resultado deu 1,6 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Isso numa altitude... Oi? Isso numa altitude de 30 quilômetros. Agora, numa altitude de 60 quilômetros, o que vocês vão fazer? A mesma coisa que está aqui, só que esse Z aqui vai ser 60 vezes 10 ao cubo, elevado ao cubo, tá? Então, por que é um dipolo? Porque tem a Terra aqui, ó, polo negativo, um polo positivo, essa carga gerou essa daqui. Por que ficou 2 vezes H? Porque aqui tem um H, aqui tem outro H. Então, 2 vezes H. No lugar do P, eu coloquei Q vezes D, tá? No lugar do D, entrou 2 vezes o H. Então, o que ele deu, que era 200 Coulomb, 2 vezes H, o H, 6 vezes 10 ao cubo, tá? Que é a altura que ele me deu. E o Z, primeiro eu coloco do 30 quilômetros, que está acima da Terra, uma altitude acima da Terra. E a outra já está na estratosfera, que vai ser 60. Então, primeiro eu fiz o cálculo desse que ele pediu, e depois o cálculo com 60, que deu isso daqui, ó. Alguma dúvida, gente? Fácil até aí? Vocês não perguntam, porque tá tudo certo. Vamos para frente, então, hein? Então, ó, vamos lá. Se não gravou, ó, se não estiver gravando a aula, gente, eu vou tirar a foto, vocês, conforme eu falei, não precisa copiar nada, tá? Só vai prestando atenção. Depois, se vocês tiverem um pouco de dúvida, aí a gente tira a dúvida. Na prova, eu vou pedir exercício desse tipo. O que vai mudar? Número, tá? Os exercícios que vocês vão fazer, que eu vou passar também, o que vai mudar? Número. Não dá para fazer muita coisa diferente, tá? Porque senão é pedir para ferrar com todo mundo, tá? E não é essa a minha intenção, vocês me conhecem. Então, vamos lá, então, para frente. Campo elétrico produzido por uma linha de carga. Lembra que na última aula eu falei para vocês, ó, na aula que vem eu já vou entrar já com integral, daí começa a complicar um pouquinho? Então, é agora, tá? A aula passada eu ainda não fiz isso, porque eu tinha esperança de que nós voltaríamos dentro em breve, mas o negócio está complicado para voltar, tá? E vocês tendo dúvida, vão perguntando no grupo, não tem problema nenhum, tá? Os exercícios que eu falei que eu vou passar não será hoje, tá? Eu vou selecionar alguns aqui, tiro foto e mando para vocês, tá bom? E a prova, conforme eu falei, vai sair desses exemplos e dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, ok? Vamos lá, então. Campo elétrico produzido por uma linha de carga. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui, gente, é um anel, tá? Acho que é um anel, ele fica girando. E nele tá cheinho de carga. Aí eu pego uma partezinha dele, que é o meu DS. E aqui eu tenho o raio. DS por quê? Porque o S ele chama de área, tá? Então, é um pedacinho dessa área aqui. Aí eu tenho um vetor campo elétrico aqui, ó, D, tá? E aqui é DE cosseno do ângulo. Quem é esse ângulo? Esse ângulo θ aqui, tá? Então, para o anel carregado, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmula aqui para calcular o E, Q vezes Z dividido por 4πe, Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Agora, se o anel carregado tiver grandes distâncias, ou seja,
infinita distância, está muito longe. Como esse um que estava na estratosfera, muito longe. O que eu vou fazer? O E eu vou usar 1 sobre 4π E0 vezes Q dividido por Z ao quadrado, tá? Agora, campo elétrico de um arco de circunferência carregado, exatamente esse, um exemplo disso. Ele está falando o seguinte, que ele tem uma barra de plástico com uma carga menos Q, uniformemente distribuída em forma de um arco de circunferência 120 graus de extensão e raio R. Então, ó, eu tenho isso aqui, ó, um arco, tá? O raio aqui ele chamou de R. Aqui, ó, é 120 graus, então ficou 60, 60. Vamos lembrar uma coisa? Quando está girando no sentido anti-horário, esse ângulo é positivo, é 60 graus positivo. Quando ele gira no sentido horário, é 60 graus negativos. Lembra lá em matemática instrumental, o professor falou isso, em física 1, quem teve aula comigo, eu falei isso, ou outro professor também deve ter falado isso, tá? Quando gira no sentido horário, no sentido anti-horário é positivo o ângulo, no sentido horário, o ângulo é negativo. Ok. A carga, então, é menos Q. O que mais? Os eixos de coordenadas são escolhidos de tal forma que o raio de simetria da barra é o eixo X. Então, o raio é exatamente o eixo X, tá? E a origem P está na curvatura do arco. Em termos de Q e R, qual é o campo elétrico E produzido pela barra no ponto P? Ele quer o E aqui. Toda vez que se trata da barra, o que eu tenho que fazer? DE é igual a 1 sobre 4π E dQ Z ao quadrado. Por que dQ? Porque aqui é DE, ó. E aqui vai ser dQ. É a mesma coisa, tá aqui, ó. Carregada a grandes distâncias, DE e dQ. Onde o meu dQ é a densidade linear de cargas na barra e aqui a área. Onde é essa área? É isso aqui, ó. Tá? Então, toda vez que for o anel, nós vamos usar isso aqui, ó. Então, o que acontece? O DE vai ficar 1 sobre 4π E. No lugar do dQ, eu coloquei lambda ds, dividido por Z ao quadrado. Ao invés de colocar Z, eu coloquei R, porque ele falou que aqui é R, ó, em termos de R. Coloquei R aqui. Como que é negativo, DE aponta na direção de DS. Sim. Por quê? Porque quando é positiva a carga, o que acontece? Quando é negativa a carga, vai dar aproximação, vetor campo elétrico. Então, por isso que ele está apontando para lá, tá? Aí, o que ficou? Que DEX é igual a DE cosseno de θ, tá? DE, então, DE, cosseno de x, cosseno de θ, por quê? Cosseno, porque é no eixo x. Então, dx é igual a 1 sobre 4π E, lambda sobre R ao quadrado. No lugar do E, então, eu coloquei isso daqui, ó, tá? Cosseno de θ, ds. Lá estava S. Aqui eu coloquei ds. Por quê? Porque eu tirei o R e tirei o dθ. Porque eu estava com duas variáveis, tá? Eu não posso trabalhar numa integral com duas variáveis, tá? Então, no lugar do ds, eu coloquei R dθ. Então, R dθ. Ok. Aí, portanto, E é a integral de dx. Então, E é igual a integral, variando de menos 60 graus para 60. Sentido horário, sentido anti-horário. 1, 4π E, lambda, R ao quadrado, estou copiando lá de cima, ó. Cosseno de θ, no lugar do ds, eu coloquei R dθ. R dθ. Por quê? Vai ficar as duas na mesma variável, tá? Lembra que estava θ e ds. Eu não posso, tem que usar θ e dθ, ok? Esse R, eu cancelei com esse R ao quadrado aqui, tá? Ficou só um R aqui embaixo. Então, vai ficar, tudo que é constante, joguei para frente, ó. 1, 4π E, constante. O raio também é constante. Lembrando que só ficou um R aqui, porque esse R ao quadrado cancelou com esse, ficou só R.
Integral de menos 60 graus a 60, cosseno de θ de θ. Copiei a constante e integrei. Integral de cosseno é seno, variando de menos 60 até 60. Aí eu vou lá e substituo aqui. No lugar do θ, eu coloquei 60 graus. Menos seno, no lugar do θ, menos 60 graus. Resolvendo isso daqui, ó, o que deu? 1,73 dividido por 4π e R. Esse aqui é o resultado. Só que eu posso calcular a densidade dessa carga aqui, tá? Então, a carga tem um ângulo de 120 graus, certo? Se ela tem 120 graus é 1/3 da circunferência. Concorda comigo? Circunferência tem 360 graus, dividido por 3, o que vai dar? 120 graus. Então, ó, a barra ela tem 1/3 do comprimento da circunferência. Como o comprimento da circunferência inteira é 2π, 360 graus, então vai ser 2π sobre 3. Para eu calcular o lambda, eu faço carga sobre o comprimento. Isso daqui, gente, é fórmula. A carga é Q, que ele deu no início do exercício, e o comprimento da circunferência, 2π sobre 3, vezes o raio. Então, passei esse daqui invertido, ó, 3 sobre 2π, Q sobre R. E daí, resolvi isso aqui, 3 dividido por 2π, 0,477, Q dividido por R. Substituir aqui, ó, para dar o resultado final. Então, no lugar do lambda, eu coloquei o quê? 0,477Q sobre R, tá? Aí, ficou 1,73, 4π é 0, vezes 0,477Q dividido por R. Esse R multiplicou com esse R, ficou R ao quadrado. Esse com esse deu esse, e aqui o 4, ok? πe. No I, vocês lembram que I é X? Tá, então aqui na figura não tá em X, ó. Ele mesmo falou, ó, a barra, o eixo de simetria da barra é o eixo X. Então, por isso que lá, ó, eu coloquei em I. Por quê? Porque está todinho em X. Gente, a aula de hoje é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Apesar da professora só ter falado? Não? Libera o microfone de vocês, então, por favor. Deu para pegar a ideia, mas aí eu vou fazendo aqui aos poucos no caderno e revendo essa matéria aí. Então, nós vamos fazer o seguinte. Se vocês continuarem com dúvida, vocês vão tirando as dúvidas comigo, tá? E pode ser no grupo mesmo da gente, não precisa ser aqui não, tá bom? E daí vocês tiram as dúvidas que vocês tiverem. Conforme eu falei, os exercícios eu vou passar para vocês numa outra oportunidade, tudo bem? Amém. Oi? Tudo bem. Tudo bem? Então tá. Boa noite para vocês, gente. Desculpa Boa algumas noite. coisas. O que é? Desculpa, gente, alguns tropeços aí, porque é tudo muito novo, conforme eu falei, daí fica difícil, tá? Mas eu espero ter correspondido à expectativa de vocês, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Um abraço, gente, até mais. Obrigado, professora. Até, Até mais. professor. Puta merda.
Isso. Putz, escolhi errado. É bem fortinho mesmo. Precisa de defesa. Mas eu vou matar ele.